Então, hoje nós vamos continuar a nossa leitura, né? Sejam bem-vindos que Sim. estiverem nos assistindo aí pelo YouTube também. E Então, boa gente... noite, né? Boa noite Isso. a todos. Quem está no YouTube, quem está aqui no Zoom com a gente, quem está chegando agora. Esse grupo é um grupo de estudos onde nós estudamos um livro, que é esse livro aqui, ó, Você é um de Nós, da Marianne Frank. A Marianne Frank, ela é uma consteladora, uma das primeiras lá a estudar com Bert Hellinger, na Alemanha. Ela já está agora com 80 e alguns anos, né? Sim. E ela, então, foi a pioneira a trazer as constelações familiares para a área da educação. Ela lecionava numa escola na Bavária, lá na Alemanha, com muitos refugiados, filhos de refugiados, de imigrantes. Então, a maneira como ela trouxe, de um jeito bem prático e peculiar, esse conhecimento sistêmico para a escola, ela relata aquilo nesse livro, recheado de depoimentos dos alunos, né? Então, nas primeiras partes, ela fala como o que a gente já leu, né? Ela conta como que ela introduziu essa abordagem adaptada para a educação e como que ela foi incluindo os pais dentro desse contexto. E agora a gente entra num capítulo intitulado... peraí. Diz aí, Dani, que a minha folha aqui deu... Incluindo os mortos. Incluindo os mortos. Incluindo os mortos. No PDF é o 2.7, na página 27. Quando a gente faz a leitura, eu deixo aqui o PDF na tela, para o pessoal poder ir acompanhando a leitura junto. Esse tema, e a gente né, faz uma leitura comentada desse livro. Esse tema, incluindo os mortos, ele veio justamente pelo fato de muitos dos alunos dessa escola, por serem filhos de refugiados e imigrantes, tiveram parentes que ficaram no seu país de origem, parentes que morreram na guerra, pai, avós, tios. Então, essa temática da morte muito presente para eles, né? E então, aquilo precisava ser trabalhado em sala de aula. Então, ela começou com esse tema. Eu vou começar lendo, tá, Dani? Eu leio uma parte, tu lê outra, como a gente sempre faz. E aí a gente lê um pouco, comenta, abre para perguntas. Isso, como a gente sempre faz. A gente lê um pouquinho e comenta um pouquinho. Então, incluindo os mortos. Tu vai compartilhar, Dani? Vou, tô acessando Tem aqui. 2 Dani aqui, é a Dani Sender e o Daniel. Isso. Estou compartilhando a tela aqui. Daqui a pouco está chegando mais gente. Na Bavária, quer que eu espere compartilhar? Tá indo, ó. É que ele fica com a bolinha girando. Ele já vai. Vou começando, então, a ler, tá? Na Bavária, é muito comum para as quintas e sextas séries, antes do dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, ou mesmo depois, falar sobre a visita aos túmulos de membros da família. Nós perguntamos às crianças muçulmanas... Hã? Não está ainda. Nós perguntamos às crianças muçulmanas como lidavam com os túmulos. Nós falamos que as pessoas rezam para os mortos, decoram seus túmulos e recordam os mortos. Até então, já havia falado com as crianças sobre como estamos todos conectados com os mortos e sobre a força que podem nos dar se solicitamos isso a eles. Falamos, particularmente, sobre aqueles que faleceram jovens, cuja perda
produziu tanto pesar em nós. Alguns alunos tinham irmãos que nasceram mortos ou que haviam morrido, mas também, como eu já havia descrito, pais ou tios que morreram. Além disso, havia alguns pais que tinham perdido seus próprios pais, ainda crianças. Em alguns casos, aconselhei aos alunos que pendurassem fotos daqueles que morreram, incluindo seus avós, e as deixassem assim por algumas semanas. Então, poderiam desenvolver suas forças e, com isso, finalizar o processo de luto. Isso pareceu fazer sentido para as crianças. Em um dia de novembro, logo após o Dia de Todos os Santos, queria, como sempre, falar sobre esse tema com uma classe de quinta série. E escrevi no quadro sobre a morte e o morrer. Primeiro, não disse nada aos alunos, esperei que fizessem comentários. Fiquei completamente surpresa quando as crianças, sem uma palavra, uma por uma, pegaram suas canetas e seus cadernos de redação e começaram a escrever. Elas escreveram dedicadamente. E, para minha surpresa, suas redações não tinham quase erros. O tema tinha pegado fogo. Fiquei muito impressionada com as redações e, por isso, vou incluí-las aqui. Por que que ela trouxe esse tema para a sala de aula, sendo que ela estava introduzindo o trabalho sistêmico? Porque a base do trabalho sistêmico, das constelações familiares, é incluir e honrar os nossos antepassados, aqueles que vieram antes de nós, tanto os nossos pais, quanto os nossos avós, bisavós, né? E a fonte de muitos... Está dando eco, Dani. Sim. Estou ajeitando para cair aqui no... E a fonte de muitos emaranhamentos familiares tem a ver com exclusões devido a pessoas que morreram e que foram esquecidas pelo sistema. Com o passar do tempo, é como se aquelas pessoas nem tivessem existido. E só que na alma de cada um e na alma do sistema, aquela exclusão, ela é como se acendesse uma luzinha vermelha, assim. Veja-me, veja-me, eu preciso ser incluído. Então, alguém do sistema, geralmente um descendente, acaba se sintonizando inconscientemente com aquela pessoa excluída. Então, o Hellinger diz que na alma, na nossa alma, nós sempre sabemos quando alguém foi excluído. Mas, claro que no nosso racional, muitas vezes nós não sabemos, porque a pessoa foi excluída, nós chegamos depois, e se nada foi falado, racionalmente, nós não sabemos. Mas inconscientemente, num outro nível de consciência, algo nos diz que alguém precisa ser incluído, que algo precisa ser equilibrado dentro desse tema. Então, assim, ela veio trazendo esse assunto da morte, que para nós aqui no Ocidente é um assunto delicado, e é um assunto delicado, eu acho que em qualquer lugar, né? Mas a maneira como nós aqui no Ocidente lidamos com esse assunto ainda é uma maneira cheia de tabus, né? Não se fala, porque muitas vezes dói. Então, agora, com esse trabalho, com as constelações, é possível olhar com leveza para isso. É preciso olhar com amor. E foi isso que ela fez nesse tempo aí. Quer ler, Dani? Melissa.
Tá vendo ali, Daniel? Melissa, ó. Tem que destravar teu microfone, Daniel. Dani. Melhorou? Claro. Melhorou. Melissa era muito maternal. A mais velha de 4 irmãos. Cuidava deles e da casa enquanto a mãe estava no trabalho. Era a única da turma que nunca tinha constelado, mas era a mais escolhida para representar uma mãe. No decorrer do ano, lidou com esse papel de mãe quase como que brincando, até que conseguiu superar o papel. No final do ano escolar, tinha se tornado uma adolescente vivaz. Ela se apaixonou por um garoto da classe e eles nunca foram alvo de gracejos por causa dessa relação. O lugar de Melissa era ao lado de Anton, que necessitava muito de apoio maternal e se tornara bem mais forte sob os cuidados dela. E aí agora, então, o que a Dani vai ler é o texto da Melissa sobre a morte e o morrer. Pode ler. Sobre a morte e o morrer. Eu nasci como todas as pessoas do mundo, mas após muitos anos, infelizmente precisarei morrer. Antes de morrer, desejo poder ver minha família. Só então poderei morrer. Não quero ferir minha família. 26 de 11 de 1996. Depois tem o Hubert. Isso. Apenas um ano antes, Hubert tinha perdido a mãe, uma mulher de Borneo, de um câncer que durou 3 anos. O pai, um autêntico bávaro, que tinha conhecido sua preocupado com... Sim. Estava preocupado com Hubert, porque frequentemente ficava doente e não estava alcançando todo o seu potencial. Eu também já havia percebido isso pelas perguntas inteligentes de Hubert. Ele adorava o jogo da família e logo consolou a si próprio e sua mãe. Ele quis que a garota, que havia escolhido como representante da mãe, deitasse em um cobertor no chão. Então usou um giz para desenhar um círculo em volta do cobertor. E colocou um vaso perto da... Foi até esse túmulo desenhado e fez uma reverência. Estava muito sério. Ajoelhou-se e disse: mamãe, mamãe, estou sempre pensando em você. Eu acho que vou ter que fazer pelo celular. Estou percebendo que no computador está tentando. Mamãe, estou sempre pensando em você. Ele foi a primeira pessoa a quem sugeri que dissesse o seguinte: por favor, dê-me sua força para que eu possa viver bem. Ele se levantou e repetiu as palavras. A garota disse espontaneamente: sim, viva, eu estou. E eu acrescentei: sua mãe ficará feliz que os esforços que fez em criar você valeram a pena. Ele então riu. No período que se seguiu, Hubert se tornou um garoto esperto e cheio de vida. Seu aproveitamento em matemática, inglês, biologia tornou-se muito bom. Toda a classe notou isso e disse: você pegou os bons dons de sua mãe. Eles adotaram isso de frequentes discursos, quando dizia: tome os bons dons de seus pais. Isso é verdade, mas biologia vem do meu pai, dizia ele. Uma imagem ali, que provavelmente era ele mesmo que desenhava
pela imagem ali, né? Sim, é. So, Tá em alemão. sobre a É que eu morte leio? e o morrer, aí tem mais uma parte. É, aí tem a tradução. Tem a tradução ali, porque ele diz assim, ó, sobre a morte e morrer, imagino que estou subindo numa escada rolante dourada e que vejo lá em cima no céu minha mãe de novo. Então talvez eu veja Deus novamente e poderei olhar para baixo e ver como o mundo está mudando. Eu gostaria de me tornar famoso como minha família. Querido. Ingo. Depois de Uber, que Uber constelou, Ingo foi empurrando até minha mesa e pediu-me insistentemente que eu o deixasse constelar. Eu sabia que seus pais haviam morrido e devido ao uso de drogas, e que Ingo havia sido acolhido com amor pela família de seu tio, irmão de seu pai. Lá vivia ainda com a filha do casal, sua prima, que era 6 anos mais velha que ele. Como havia sido expressado na, como havia sido expressado na curta redação de Ingo, seu conflito era não saber se seus pais ficariam felizes se ele amasse seus pais de criação. Sentia uma urgência para que algo acontecesse, como ele havia expressado. Ele repete, né? Para que pudesse mostrar que amava mais os seus verdadeiros pais. A partir de inúmeros casos de psicoterapia, já sabia sobre o possível perigo que corriam as pessoas que perderam cedo seus pais. Elas têm uma tendência para o reino dos mortos, talvez para estarem próximos aos pais. A alma não reconhece a diferença entre vida e morte. Tais pessoas frequentemente tornam-se deprimidas e têm pouca energia vital. E faz sentido isso, né? A gente pensando, eles perdem o que eles têm de mais primoroso, né? Que é a companhia ali dos pais, da sua origem. Ingo causava medo em todos nós. As crianças contavam que muitas vezes, no meio de um jogo, não tinham mais vontade de continuar. Então, fugiam e ficava sentado em algum lugar, de olhos vidrados, até que alguém o tirasse disso e pudesse conversar com ele novamente, por um tempo determinado. Subitamente, vi essa necessidade nos olhos de Ingo e concordei em fazer a constelação. Nós combinamos para a última aula no período da manhã, para que pudesse se recompor internamente. Ingo escolheu não só seus pais, mas também os seus pais adotivos e a filha deles. Ele quis colocar a si mesmo na constelação após ter posicionado todos os representantes. Primeiro estava ao lado de seu tio, olhando para seus pais. Ficou bem evidente que todos os vivos olhavam somente em uma direção, na direção dos mortos. Os representantes dos pais de Ingo exerciam uma grande atração em todos os participantes. Ingo separou-se do grupo e primeiramente quis ir sozinho para seus pais, mas voltou e tomou o representante de seu tio pela mão e caminhou com ele para o túmulo. Como Uber colocou um vaso próximo a seus pais, que nessa constelação estavam de pé. Não dei a ele nenhuma instrução. Ele se curvou diante de seus pais e disse: eu estou de luto por vocês. É muito pesado para mim. E chorou quando disse isso. O garoto que estava representando o tio colocou o braço em volta do ombro de Ingo. Então, Ingo ajoelhou-se. Ajoelhou-se quase automaticamente. Eu lhe sugeri pedir a bênção dos pais, e ele o fez, sem nenhuma instrução de minha parte. Os representantes dos pais colocaram as mãos sobre a cabeça de Ingo. Nós havíamos conversado sobre o simbolismo de colocar as mãos. Então, eu o levei com o tio ao seu lugar.
próximo à tia e à prima. Os 4 se viraram e agora os pais de Ingo estavam de pé, diagonalmente, atrás dele. Ele disse ao tio e à tia: eu sou muito grato a vocês, porque posso viver com vocês. Isso fez Ingo sentir-se melhor, mas como sua redação indica, parece que ele não havia resolvido o conflito. Mas para a senhora, os mortos são importantes, disse Ingo, enquanto me entregava sua redação. Eu respondi sim. Sua face se iluminou. Quando eu me inclinei diante dos meus pais, e eu o senti aqui dentro, disse ele, batendo no peito. Como é emocionante. Que lindo isso, né? Muito lindo. É. Porque eu vou acessando no celular, que eu estou vendo que está travando. Tá, eu vou falando aqui enquanto isso. É. Porque quando nós olhamos com amor e compaixão para os que vieram antes de nós, algo se abre dentro de nós. E é possível ter leveza, porque nós devolvemos a eles o que lhes é de direito. Cada um na sua vida, no seu tempo, no seu lugar, é responsável pela sua vida, por viver aquilo que lhe cabe viver. E quando um descendente quer, inconscientemente que seja, fazer por alguém que já se foi, é um peso muito grande. Porque nós só temos a força para levar aquilo que é nosso. E nós só temos essa força para levar o que é nosso adiante se nós recebemos essa força dos nossos pais, com tudo o que isso significa. Toda alegria, tristeza, dor, sofrimento e vontade de viver. Porque o que significa isso? Significa que tudo que vem dos nossos pais nos constitui, mas não quer dizer que nós precisamos sofrer tudo que os nossos pais sofreram, que nós precisamos sofrer tudo que os nossos avós sofreram, para sermos dignos de fazermos parte da família. Nós podemos fazer diferente, nós podemos tomar essa força, honrar tudo isso que aconteceu e fazer diferente, fazer do nosso jeito, mas sem negar a existência deles, sem negar tudo que eles passaram e sem a pretensão de achar que o nosso jeito é melhor do que o deles. Porque o jeito deles foi o melhor jeito quando eles viveram, ou se ainda estão vivos, o melhor jeito para eles, até onde eles conseguiram chegar. E é graças a esse fazer o melhor que pode, passando de geração em geração, que nós estamos aqui hoje. Quer fazer alguma pergunta, Daniel? Quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não. Tá conseguindo acompanhar? Tô buscando. Hã? Tô buscando Sim? acompanhar. Uhum. Se tiver alguma coisa que tu não entendesse, pode perguntar, pode levantar a mão que a gente para e explica, tá? E o pessoal do YouTube aí, se quiser fazer alguma pergunta também, a Dani tá acompanhando aí, Dani? Pelo YouTube? Então, vamos continuar. Só um pouquinho, tá, pessoal? Eu vou administrar um assunto. Eu não estou ouvindo vocês. Agora acho que melhorou. Eu botei no mudo aqui, porque eu estou administrando uma situação com meu filho aqui. Só um pouquinho, tá? Tá. Isso é pedagogia sistêmica também. Certo. Vocês me ouvem bem, então? Tá. E não está dando interferência? Não? Tá. Perfeito, então. Daniel,
O que que tu achou do que a gente leu até agora? Vou ser sincero, não consegui prestar atenção. Sim. Eu vi que tu passava a mão assim no peito. Ah, é. É uma angústia. Ouviu? Ouvi. Então, eu não tô muito ligado, não. Gostaria de estar mais ligado. Respirar ajuda, isso que tu tá fazendo. Uhum. Eu fico nervoso com esse tipo de apresentação de live. Eu fico nervoso. É? É. Daniel, se tu sentir que tu precisa sair, tudo bem, tá? Tu não tem que ficar aqui assistindo a live se tu não quiser, tá? Inclusive, se tu quiser tirar o vídeo, Vídeo e não ficar aparecendo, aí tu fica à pode desligar vontade, o tu vídeo. escuta se tu quiser, se tu não quiser, tu não escuta, tá? Grato. Fica bem à vontade, tá? A gente bom. vai seguir aqui e tu fica bem tranquilo, tá bom? Tu não precisa ficar, tá bom, querido? Uhum. Aí, num outro momento, a gente faz um outro tipo de trabalho que talvez tu te sinta mais à vontade para fazer, né? De destravar, de falar em público, esse outro trabalho que tu está querendo, da FAB. né? Quê? A mentoria da FAB. Daniel é um estudioso de assuntos espirituais, de assuntos ligados à psicologia, né, Daniel? Boa. E esse tema aqui é um tema forte. É. Justamente hoje que tu veio participar, incluindo os mortos. Outros dias estava mais light. Justamente hoje que tu vieste, é esse tema aqui. Mas talvez também seja o momento de começar a ver essas coisas com mais leveza, porque faz parte da vida. Porque, como o Hellinger diz, o que é a vida, né? A vida, ela é como uma onda, em que tem momentos que nós estamos, digamos, num corpo material, e outros momentos não estamos. Mas tudo faz parte desse mesmo fluxo da vida. Então, agora aqui nós estamos num corpo material. Estamos aqui estudando esse assunto. E nós podemos estudar isso com leveza. Se nós pensarmos que todos esses antepassados, né, que vieram antes de nós, eles tiveram uma vida, tiveram um corpo, tiveram sonhos, e que talvez sonhos, nós tenhamos até sonhos semelhantes ao que alguns deles tiveram. Então, talvez a gente possa se imaginar até oferecendo uma flor para ele, fazendo uma reverência e oferecendo uma flor e deixando eles onde eles estão e nós seguindo adiante. E a vida segue em frente, vida que segue, sol que nasce todos os dias, nos dando essa oportunidade de recomeçar, de fluir. Então, nós vamos continuar a leitura aqui e, conforme eu te disse, Dani, fica bem à vontade, tá, querido? Aí o texto, né, do Ingo. Eu gostaria de poder ver a minha mãe e meu pai novamente, pois eles já morreram. Eu poderia dizer-lhes que os amo. Algumas vezes eu os vejo de novo em meus sonhos. Então abraçaria minha mãe e meu pai. Gostaria de ficar na cama e nunca mais acordar. Depois que eu morrer, gostaria de me tornar novamente uma pessoa. Então, eu visitaria meus pais adotivos e diria a eles: eu amo vocês muito, muito, e agradeço a vocês por tudo. Ivan. Ivan era albanês, de Kosovo, e vivia com sua mãe e o segundo marido dela, um homem já de idade, que estava à beira da morte. O pai de Ivan havia morrido em batalha.
As notas de Ivan eram excelentes, e sobretudo em alemão. Se expressava com um vocabulário considerável após um curto espaço de tempo. Ainda assim, eu não conseguia convencê-lo a transferir-se para o ginásio, porque, após a fuga, não se sentia à altura de lidar com outra mudança social. Demorou muito até que nos contasse sobre a morte de seu pai e sobre o seu medo de perder seu padrasto também. Já sabia disso pela sua mãe, em meu horário de consulta, e pude entender o que escrever em sua redação. Ivan esperou até depois da Páscoa para constelar a sua família. Outros alunos se aproximaram de mim e contaram que ele havia dito que gostaria de fazer a sua constelação. Então perguntei a Ivan e percebi que ainda era difícil para ele. Pouco antes do Pentecostes, teve coragem. Ele trouxe uma foto de seu pai e a colocou no chão. Então se inclinou e reverenciou a foto. E foi isso. Seus colegas, que usualmente diriam algo como ajoelhe-se, ou diga a ele que você está indo bem para homenageá-lo, ou frases similares que tinham desenvolvido nesse ínterim, permaneceram em silêncio. Ivan pegou a foto, apertou-a contra o peito, caminhou até a sua carteira e guardou-a. Nós todos ficamos quietos por alguns instantes. Eu tinha encorajado fortemente Hubert a se inscrever para ser admitido no ginásio. Ivan havia se tornado amigo dele. E, como se soube depois, os dois estavam frequentando juntos o ginásio no ano seguinte. E o texto, então, do Ivan. Quando morrer, espero ainda viver depois. Mas não sei em quem acreditar. Algumas pessoas dizem que quando se morre, não se viverá mais. Outras dizem que se vive ainda. Quando estiver morto, gostaria de viver de novo e ser uma pessoa rica e feliz. E assim, logo antes do dia de Todos os Santos, e assim constelou a sua família no contexto de uma de nossas conversas às sextas-feiras. E foi assim. Eu sou o favorito de minha mãe, disse o pequeno, que era da Bósnia, muito convicto. A turma, 24 alunos de 11 e 12 anos, estava sentada em círculo. O tema era: Érica está para ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha? Nós falamos sobre o lugar das crianças na família e como cada um se sente diferente em sua posição. Vou mostrar a vocês, disse assim, e buscou rapidamente colegas da turma para representar seu pai, sua mãe e seu irmão. As crianças já haviam representado famílias muitas vezes e sabiam do procedimento. Quando todos os quatro estavam posicionados, a representante da mãe não tirava os olhos do representante de Yazin. Eu perguntei se ela também podia ver seu marido e os outros filhos. No início, deu uma risadinha e disse que não. Seu olhar estava visivelmente expandido, como se estivesse olhando através de Yassin. Para quem está olhando? Pensei. E perguntei a Yassin se sua mãe tinha perdido alguém. Então seus olhos ficaram vermelhos, mas se manteve valente e não chorou. Ele contou. Meu tio, irmão de minha mãe, levava uma vasilha com comida para os prisioneiros. O acampamento ficava atrás de um campo de batalha. E ele foi fuzilado nesse campo aberto. Ele tinha 19 anos. Então coloquei um garoto da turma ao lado da mãe e substituí o representante de Yassin. Quando Yassin tomou seu lugar em frente à mãe e tio, começou a chorar e enxugou furtivamente as lágrimas. Sugeri a ele: diga a seu tio para protegê-lo. Eu pensei que se ele havia caminhado pelo campo sem nenhuma proteção e havia morrido lá, isso seria o adequado. Querido tio, me proteja. E assim disse. O garoto que estava representando o tio colocou espontaneamente sua mão na cabeça de Yassin e disse: eu te protejo. Então, pedi a Yassin para ficar em frente à sua mãe e dizer a ela: querida mamãe,
Eu sou apenas uma criança. Ele disse isso em sérvio-croata. A garota, que representava sua mãe, espontaneamente colocou seu braço em torno dele. Ela era iugoslava e podia entender as palavras. Dizia assim. Logo, ela o soltou. Seu impulso para puxar assim para si fora forte, e ambos ficaram um pouco embaraçados. Mais tarde, observei os dois algumas vezes. Após a constelação, ficaram muito afetuosos um com o outro, embora a representante da mãe fosse uma garota já crescida e, assim, fosse bem pequeno para a sua idade. Permaneceu uma ligação entre eles em sua vida diária. Nas semanas e meses subsequentes, contudo, e assim que era impulsivo e autoconfiante, ficou inseguro, medroso e suas notas pioraram. Algo tinha saído dos trilhos. Eu o acompanhei durante esse processo e o encorajei. Ele tinha 6 anos quando ele e sua mãe testemunharam esse assassinato da janela da cozinha. Lentamente consegui aceitar seu papel novo e menor. Lentamente conseguiu aceitar seu papel novo e menor. Durante os próximos meses, ficou alegre de novo, mas diferente, agora como um garoto de 11 anos. A mãe de Yassin, desde que testemunhou o assassinato, juntamente com seu filho, via nele somente seu irmão. Uma criança em uma situação dessas tenta, então, substituir inconscientemente uma pessoa que está faltando. Esse pequeno garoto não era mais ele mesmo. Ele tinha se enchido de importância. E aí o texto dele. Às vezes, quando estou deitado na cama, penso sobre o morrer. Algumas vezes fico com medo e penso que entrarei em um novo mundo. Eu quero ficar muito rico e muito feliz. Sinto muito que o irmão de minha mãe tenha morrido na guerra. Eu desejo que você me proteja. Eu sou rico. Que forte, né? Eu ia comentar justamente isso, que forte esses relatos, né? De coisas pessoais e reais que aconteceram. E então a gente fica imaginando, né, numa sala de aula, e não precisa ir lá para a Sérvia, lá para a Alemanha, lá para a divisa, lá na Bavária, e ter alunos que sejam filhos de imigrantes ou de refugiados. Aqui no Brasil, nas nossas salas de aula, quantos alunos têm seus dilemas com relação a assuntos relacionados com morte, e que esse tema simplesmente não é trazido em sala de aula, e ele tem que administrar, encontrar o jeito dele de administrar essas coisas, né? E às vezes, muitas vezes, o jeito que ele encontra para administrar é não aprender. Simplesmente não aprender, porque se a energia dele está tão vinculada aos voltada mortos. para os mortos, que ele não tem energia para aprender. E aí, muitas vezes, se chama os pais para conversar, e se relata como está o filho, e se traça estratégias, mas a essência daquilo que está acontecendo também está acontecendo com os pais, que também estão ligados, ou um deles, muito mais com os mortos do que com os vivos. Pelo que a gente então, viu aquilo só enfraquece mais os pais. Então, esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade em aula, é muito profundo e mexe com... É possível que venha à tona. É interessante que vários dizem que eu quero ser rico e feliz. E quero ser rico com a minha família. O que tu falaste, Dani? Não entendi. Ali o Uber, acho que é criado pelos tios, né? Toda a família olhava na direção dos mortos, que eram os pais dele que haviam morrido. E quando ele fazia esse movimento na constelação, ele ainda olhava para o tio e levava o tio nessa direção. É como se todos estivessem voltados para a morte, para os mortos.
E quando isso acontece, que essa criança carregava. é, quando isso acontece, fica muito difícil mesmo de prestar atenção em qualquer outra coisa. A dor é voltada para isso, para o luto, né? Mas quando isso é olhado ali pelo que a gente vê na constelação, todos ganham a oportunidade de fazer diferente a partir de agora, de olhar com outros olhos e poder ver a vida e ser grato pela vida e agradecer ali como ele mesmo, né, fez. Agradeceu aos tios por continuarem cuidando dele e ele tendo essa oportunidade da vida. Como isso é forte e bonito. Muitas vezes uma simples homenagem aos que já foram já libera para seguir adiante. Uhum. Já abre um espaço para aprendizado, para a vida, né? Porque o aprendizado está ligado com a vida. Então, nós só aprendemos se nós estamos ligados com a vida. Nós só memorizamos se nós estamos ligados com a vida. Porque a região do cérebro, aqui do hipocampo, aqui, que é responsável pela memorização, pela aprendizagem, é a mesma região que é responsável pela emoção, pela memória afetiva, pela memória emocional. Então, não tem uma divisão. Se eu não estou preparada para me lembrar e para ter essa memória afetiva das coisas que eu preciso ter com serenidade, eu não vou aprender. E às vezes não precisa muita terapia, não precisa muitos anos de trabalho árduo. Às vezes uma simples homenagem, como que essa menina linda está fazendo com a mãe dela ali, te dar um beijo, né? Esse simples tomar a mãe, como ela está fazendo, que ela deve ter sentido, que a gente está falando agora, faz a diferença. Já nos liga com a vida. E às vezes a mãe também está ligada naquele movimento. E às vezes o que a criança faz? Ela não toma a mãe, porque tomando a mãe, ela tem medo de tomar a morte também. Mas, na verdade, o que acontece é exatamente o contrário. Tomando a mãe, ela toma a vida e a mãe se fortalece no seu lugar de mãe, no seu lugar. Porque um filho que se coloca no lugar de filho e toma a vida que vem da mãe, esse filho, nesse gesto simples, ele não é que ele permite, mas se abre uma porta com esse gesto para que a mãe e o pai também possa se firmar no seu lugar de mãe e pai, mesmo com as suas imperfeições, com as coisas que precisa trabalhar, que nós todos temos as nossas, né? Mas esse lugar, eu sou mãe e eu tenho a força para passar para ti. Do meu jeito. Muitas vezes não se tem a mãe ideal, aquela que se sonhou, mas se tem a mãe suficientemente boa para nós. Estava pensando justamente isso. Que nem sempre não são todas as pessoas que têm essa mãe ideal ou uma mãe carinhosa. Tem situações que a gente sabe que as coisas não funcionam desse jeito. Mas o principal de tudo isso é, sim, a gente poder tomar a vida dessa genitora, porque ela pode não ser a mãe perfeita, ideal, como se imagina, mas ela é a mãe que gerou a vida. E através dela foi possível que a gente chegasse até aqui. Se ela não fez mais, porque não podia, porque não estava nas possibilidades dela,
Nós, depois que entendemos isso, crescemos, temos a condição de seguir em frente, pelo menos olhando e dizendo: eu tomo a vida. Eu não preciso tomar todos os exemplos, mas eu posso tomar a vida e, do meu jeito, seguir em frente, levar a vida adiante e levar a vida adiante do jeito que cada um achar melhor. Porque tem pessoas que escolhem não ter filhos e escolhem ter outras obras, né, como um livro ou os próprios alunos, mas que essa escolha, agora a gente consegue perceber melhor que a gente pode respeitar essa escolha, porque o importante é que a vida siga em frente e que a gente possa, na medida do nosso possível, superar as dificuldades, superar as experiências tristes ou traumatizantes. Cada um tem o seu tempo, a gente sabe, mas é possível quando a gente tem vontade de fazer as coisas, vontade de superar, vontade de melhorar, vontade de evoluir. É possível. É isso. E o trabalho sistêmico, ele trabalha em direção à vida. É um movimento em direção à vida. Então, toda vez que a gente se sente pesado, com a sensação que está carregando um peso maior do que podemos, é o momento de dar uma parada e examinar. Eu estou indo na direção da vida? Eu estou me movendo em direção à vida? Ou eu estou preso em algo do passado, que deve ficar no passado? Então é como se fosse uma mochila. Tira a mochila e segue adiante. Mas não tira, joga em qualquer lugar. Tira, devolve e segue. Isso pode virar uma prática, uma meditação em movimento. Olha, eu gostei da Todo ideia dia. de encerrar Todo com essa dia. meditação. Uhum. Isso aí. A gente está Imaginar. indo para 9h21. A gente pode pensar em fazer uma meditação para isso, para ir liberando o que não nos pertence, entregando a quem é de destino e tornando a nossa bagagem, a nossa caminhada um pouco mais leve. Talvez possa até se imaginar tirando aos poucos os pesos da mochila, conforme a caminhada, imaginando uma estrada, um sol brilhante no horizonte. E aos poucos vai tirando os pesos dessa mochila e percebendo o que acontece no teu corpo a cada peso que tu tira. O que acontece no centro do teu peito, o que acontece nas tuas costas. E assim tu vai tirando, tirando, até tu sentir que é suficiente. Até tu poder, o teu corpo, dizer para ti: esse peso eu posso levar. Esse é meu. Esse me firma. Desse eu dou conta. E aí vai percebendo o que acontece com os teus pés, com as tuas pernas, a cada passo dessa caminhada, com o justo peso que te pertence. E caminha
em direção ao horizonte, a esse sol, respirando e se deixando conduzir. Sente o corpo, respira lenta e profundamente. E vem voltando para aqui e agora. Percebe se está mais leve, abrindo os olhos. Experimenta dizer uma palavra, bem pequenininha, mas quando dita com sentimento, ela cresce, ecoa. A palavra é sim. Inspira lenta e profundamente. Quando soltar o ar, solta dizendo sim. 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 E assim, com essa energia do sim, nós concluímos o nosso encontro de hoje, da leitura do livro de Pedagogia Sistêmica. Quer falar alguma coisa, Dani? Fazer alguma pergunta? Eu? Hoje tu é o nosso aluno aqui, né? Nada acontece por acaso. Só tu tá aqui no Zoom hoje. Eu também. Cadê tu? Carla. Quem? A Carla? Eu não tinha visto. Carla! Não tinha te visto, bem quietinha aí, que eu tô no celular aqui. Mas vamos deixar o Daniel falar. Aí depois a Carlinha fala. Eu ia comentar aqui, ia ser só um compartilhamento entre vocês. Hã? Eu não ouvi. Seria só um compartilhamento entre vocês, se não tivesse nenhum aluno. Vocês iam me mandar ver. A gente ia porque a gente se comprometeu com isso já. Pois é. A gente faz, fica gravado. As pessoas veem no YouTube depois, a gente bota no grupo, quem não pôde ver no dia, vê depois, entendeu? Sim. Mas tu abrilhantou o nosso encontro, com certeza. Gratidão por estar aqui. E Tá o bom. teu rostinho, Daniel, tá mais leve agora. Se tu for depois for assistir, tu vai ver o teu rostinho depois. Tá. Uhum. Tá te sentindo melhor, Daniel? Tô, pior que tô. Pior que tô. Melhor. Pior que tô. Melhor Pior. que tô. Melhor. Melhor. Dá para perceber na tua expressão. Esse sim pode ser um mantra, viu, Dani? Sim. É um mantra. Que legal, né? É. E a Carlinha, Carlinha, que hoje se puxou aí para mim. Estava escondida ali na outra tela. Eu percebi que vocês não tinham me visto ainda. Pois é, que estranho. Vocês não se tocaram. Falei, deixa, né? Uma hora elas vão Eu ver. vi a mão da Carla, mas o que essa mão tá fazendo aqui? Esse computador aqui, a hora que eu entrei, estava com o nome Pedro. Pois é, por isso que eu É. estranhei. Aí estava com o nome Pedro, aí eu falei, mas que estranho, o que é isso aqui? Aí que eu mudei e coloquei meu nome. Mas já tinha andado, assim. Que legal. Tu quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Eu quero comentar uma coisa assim que eu pensei durante a leitura. Eu entrei uns 10 minutos depois de começada
né, a live, e aí essas histórias, você disse, né, que são histórias que a gente, se a gente olhar para a criançada que a gente tem na sala de aula, quantas histórias semelhantes, né, que é claro que lá é um outro contexto, né, de imigração muito cruel, né, mas aqui tem um outro tipo de crueldade, né, que as pessoas vivem no Brasil, de exclusão. E aí eu fiquei pensando, quando ela escreveu esse livro, foi em que ano que ela escreveu? Na década de 90? É 80, Foi, é. Peraí, 84, deixa eu ver aqui. parece, 94. Acho que é 94. Aqui está copyright 2001. Não, mas tem uma parte que ela comenta, finalmente na década de 90. Isso. Né? Mas foi bem na época da queda do Muro de Berlim, recém tinha caído o Muro de Berlim. Foi bem Foi naquele bem período. nesse período aí, né? E aí a gente vê assim que ela pôde usar esse recurso na sala de aula, né? E hoje em dia acho que ela mesma já orienta dessa forma, né? Que a Isso, gente ela não orienta. diz, a não ser com autorização dos pais, né? Sim. Que não é um. E é engraçado, porque o SUS já tem a constelação familiar como prática integrativa, né? Já é aprovado pelo Sim. Ministério da Saúde, né? E é uma pena a gente não poder usar assim livremente dentro da sala de aula. Eu Não, penso mas assim, mas não é isso. Não é questão de não poder usar livremente. Não tem nada que impeça de usar livremente. Não tem nenhuma lei, não tem nenhuma determinação que diga que tem que ter a autorização dos pais. Ela mesma que, com o passar do tempo, do trabalho, ela começou a se dar conta, e a gente vê aqui a profundidade da coisa, né? Como aquele menino que ele passou por um período, né? Acho que foi esse último que a gente leu aqui, que ele era pequenininho, né? Ele era super, ia bem na escola, disposto, inteligente, só que parecia que ele era mais velho do que ele era. Depois da constelação, ele passou por um período que ele começou a ir mal, ficou triste. E aí, depois que ele encontrou o tamanho dele, voltou a alegria, né? Agora, é um risco isso, né? Porque isso numa terapia é uma coisa. Agora, dentro de uma sala de aula, fazer isso sem ter a autorização dos pais, sem os pais saberem o que está acontecendo. Eu trabalhei em sala de aula com genograma, trabalhava nos laboratórios de aprendizagem com constelação, mas eu chamava os pais e explicava. No início do ano, nessa turma que eu trabalhei, eu fiz uma carta explicando todo o projeto e me colocando à disposição para esclarecimentos e pedindo autorização deles. E aí eu fiz o trabalho. E mesmo assim, teve momentos assim que foi forte mesmo. Eu me lembro que teve uma situação que a gente estava representando justamente a constelação, o genograma do menino que tinha o irmãozinho dele que tinha morrido. E que ele não quis botar no genograma. E tinha uma outra menina que ela já era até mais velha, assim, ela já estava repetindo o ano, né? Já era mais taludinha, assim. E ela foi escolhida para representar a avó dela. E aí, no meio do trabalho, assim, ela me chamou e pediu para ir lá fora comigo, que ela queria falar comigo. Daí eu interrompi ali, fui com ela lá fora, ela disse assim, eu estou sentindo uma coisa muito estranha, professora. Eu estou sentindo... Eu não estou legal, professora. Eu estou sentindo coisas que é da família dele, e que coisas muito fortes. E que ela já era sensível. Ela entrou no campo e provavelmente ela já é uma pessoa, mas ela disse, eu sou muito sensível, ela falou, sou muito sensível. Aí eu, vamos lá que eu vou fazer um trabalho para tu ficar bem aí, né?
daí eu voltei lá, daí disse para todos, não só para ela, né? Vocês estão representando aqui o lugar do pai, da mãe, do avô, da avó, desse, daquele, mas vocês só sintam 30% do, da coisa em si, do que vocês poderiam sentir. Porque vocês precisam se firmar na família de vocês. Tu é o fulano, comecei a dizer o nome de todos ali. Vocês só estão representando para informar para ele o que vocês estão sentindo nesse lugar. Só isso. Aí ela ficou bem depois, né? Mas, então, é muita responsabilidade. Então, por isso que ela, com o passar do tempo, parou de fazer esse tipo de trabalho, assim. E no seminário que eu participei com ela, quando ela, por exemplo, algum professor, um seminário para... A maioria ali era professor, né? Constelador, ou professor que estava fazendo seminário, né? Então, tinha muita constelação que os professores traziam o tema, queriam constelar a situação de um aluno, com, por exemplo, problema de se relacionar socialmente, ou hiperatividade, ou enfim, vários, né? E aí ela constelava, mas ela constelava o professor, para fortalecer o professor que estava ali. E aí até ela botava os pais do aluno e para o professor olhar, e muitas vezes a gente percebia que tinha emaranhamento ali. E ela pedia para olhar para o emaranhamento, mas ela não trabalhava aquilo. E não é aquele o foco. Não é os pais do aluno que estão ali, não é o aluno que está ali para trabalhar. Sim. É diferente de uma constelação que a pessoa vem, ela vem por livre e espontânea vontade para trabalhar. Né? Então, e mesmo assim, às vezes, tem situações que a gente vê que é só até ali, que ela pode ir, mais do que aquilo naquele momento, não. Pois é. Então, hoje em dia é muito mais esse enfoque sistêmico e exercícios sistêmicos para trazer a força dos pais, dos alunos, histórias. Né? Quem já participou de constelação já viu que em algumas situações os adultos, né, o adulto que participa, às vezes também tem esse comportamento de não se sentir bem por ser bastante sensitivo. E se o adulto acontece isso, né? Se com o adulto acontece isso, imagina com criança. E na turma da Mariane, as idades eram muito misturadas, né? Eles não eram separados por faixa etária, pelo que a gente viu no relato. Eles eram misturados, tinham os menores e os maiores junto. Então, a responsabilidade é muito maior, porque ela não tinha alunos ali na mesma faixa etária para usar uma linguagem que fosse para todos ali. Ela fazia o que podia. E ela queria aplicar aquele conhecimento. Na verdade, foi um experimento. E teve sucesso, a gente sabe. O que eu percebo é que hoje a gente pode fazer de outras maneiras. Não precisa fazer propriamente uma constelação como ela fazia. A gente pode fazer algumas brincadeiras, sim, que coloque pai com mãe, mas que seja do aluno mesmo. Eu acho que eu já comentei em outras situações de um exercício que eu fiz com uma turma que tinham idades variadas também. Fui chamada para fazer um exercício, fiquei preocupada e pensando em alguma coisa que eu pudesse adaptar, porque tinha crianças desde 5 até 14 anos. Era em torno de 50 crianças. O que eu fiz com eles? Eu dei uma folha para cada um desenhar, 2 folhas. Numa eles iam desenhar o pai, na outra eles iam desenhar a mãe. E a outra folha, eu dei uma terceira folha, mas não precisavam desenhar. Eu pedi que eles colocassem na frente a folha em branco,
atrás a folha da mãe e do lado, né, a folha do pai. E eles ficariam de pé naquela folha em branco. E aí eu faço alguns direcionamentos com eles, né, de exercício de visualização, visualizando o pai, visualizando a mãe atrás, sentindo a força, sabendo que a mãe e o pai estavam ali representados por aquele desenho. E aí alguns disseram assim, professora, mas eu não conheço, eu não tenho pai. E aí a gente conversava com eles e dizia, mas agora tu tem, tu desenhou ele aí, ele tá aí. E tu pode sentir a força dele dentro de ti. Eu tenho certeza que esse teu jeitinho tem muito a ver com teu pai. E aí tu via um sorriso assim no rostinho deles. E o mais interessante é o que acontecia depois, porque esses que aconteciam isso geralmente, eles eram mais retraídos, mais tímidos, e eles assumiram logo depois um papel de liderança com os colegas. Como a minha filha participava também dessa turma, foi uma coluna de férias que aconteceu aqui no nosso bairro. E, então eu tinha o feedback deles, porque eu acompanhava a Ana Clara lá e conversava com eles. Eles vinham conversar comigo também. Então foi muito legal que esses que eram mais retraídos, o que me chamou a atenção é justamente eles que disseram, professora, eu não tenho pai. Mas foi justamente eles que assumiram esse papel de liderança junto aos outros, e uma liderança positiva, sabe? Uhum. Que legal, muito boa ideia. E leve, né? Bem leve. Leve. Isso, porque é uma coisa deles. Eu fiz no grupo. Eu queria uma coisa que eu pudesse aplicar no grupo, mas que fosse individual. Eu fiquei pensando, quebrando a cabeça. Não, a gente tem que ter uma coisa fácil, simples, que eu consiga aplicar a qualquer idade. E aí o que me veio foi isso. Muito boa ideia, ótimo, bem assim leve, simplificado, né? Mas profundo, Sim. Nossa, né? a Porque alegria que eles muitos saíram de lá. dizem isso, né? Eu não tenho pai. E isso é dito com muita dor, né? Sim. Muita dor. Então, assim, de repente ele visualizar que tem sim, o pai está ali, né? De uma outra forma, assim, mas está ali. Isso dá uma esperança, né? Interessante que parece que eles nunca pensaram nisso. Quando tu É. fala isso para eles, é como se causa um estranhamento, sabe? Como assim? Eu tenho pai? Como assim? E aí tu mostra para eles, tá aqui, ó, tu desenhou, mas eu nem sei como é que é. Eu disse, mas eu acho que ele é tão parecidinho contigo, porque eu acho que eu percebo que tem muita coisa em ti que é muito parecida com o teu pai. Esse teu jeitinho de falar, esse teu narizinho, essa tua boca, eu acho que tem muito do teu pai aí. E eles começam a olhar e ficam, sabe, tu vê a expressão, ficam muito Muito felizes. legal, muito legal. Uma boa prática mesmo. Eu vou replicar essa prática aí um dia que eu tiver oportunidade. E rapidinho tu vai ter. Depois que passar essa pandemia, né? Sim. E uma outra coisa que eu quero, não sei se dá tempo, já passou muito, né, do tempo. Deixa para a próxima. O que que era? Fala aí. Eu fico pensando assim, o quanto que as constelações, todo dia eu vou sentindo assim, como é tão importante e quanto é necessário, né? Pessoas adoecendo e muitas já em situação terminal, pessoas conhecidas nós, e assim, e sem essa dimensão, né? De olhar com amor para a situação, e a morte sendo tratada com muito tabu. Então, assim, a gente vê tantas situações de muito sofrimento, né? Que a constelação podia trazer essa leveza, né? Dar um sentido para aquilo que a pessoa está passando, né? Ela não vê de uma forma só do organismo, do físico, né? Mas vê de uma forma espiritual. E é tão
né, um pensamento assim, que ontem na live do prefeito aqui da cidade, falando do ensino remoto, ele assim, convocou os professores para serem os pais e as mães dos alunos, nesse Meu momento. pai. Né? Ave Maria. Ave Maria. Jesus. Então, E daí convoca os pais para serem o quê? Os professores, os alunos? E aí os você pais e as mães são os professores, os alunos. a falta de confiança, né, nos pais, a falta de, né, assim, não endossam a presença, né, a existência desses pais. E a escola costuma fazer isso, excluindo, né, nesse discurso é muito excludente, né? E É. então é isso que eu queria dizer, assim, né? Obrigada. Que bom que tem tu Me e talvez alguns outros que já pensem diferentes, né? Pois veio Já são uma é, frase sementinhas, que sementinhas lançadas, que fazem gente. diferente, que Ai, graças. acolhem os pais, incluem, sabem Aham, que eles vêm em primeiro lugar sim, e se fortalecem nesse lugar, né? De sim. professor, um lugar assim muito especial, lugar de professor. Muito importante, né? Professor que está plantado no seu Dele, lugar é um professor muito que faz muita diferença na vida dos do seus aluno. alunos. Ah, Pode sim. deixar, sim, pode deixar um legado, É, pode é, é, deixar um legado. é assim Tem essa pretensão, mas acho que pode é uma deixar. missão, né? É uma missão mesmo, porque lidar com crianças e jovens é algo muito delicado e tem que ser com muito amor mesmo, né? E é claro que você faz isso profissionalmente, que precisa de uma formação, você precisa do salário, né? Tem esse lado, né, concreto, Faz mas parte do equilíbrio entre o é o dar e o tomar, receber, equilíbrio de né? troca. E está É, meio desequilibrado, né? Um tanto desequilibrado. Mas um é. dia chegaremos Até por lá. esse pensamento mesmo do prefeito, né? De tratar os professores como tomadores de conta dessas crianças, né? Ah, toma conta deles para os pais, né? Não é como profissional da educação, ele não estava conclamando os profissionais, mas os substitutos, né, dos pais, pessoas assim que tomam conta da criança. te ouvindo, Carla, E eu lembrei de uma da passagem bíblica de quando Jesus já está lá sendo pregado na cruz e ele diz: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E o Eles não tempo sabem. porque inteiro a é, gente vê situações assim, né? Fazer o quê, né? Nós não temos é um muito passinho de cada vez. passinho É de um cada vez. passinho de cada É vez. isso aí que você falou. Se cada um de nós, né, der o seu passo, né, isso aí já é um adiantamento. E também tem mais uma coisa: nós estamos em ano eleitoral e isso de conclamar os professores para estarem atuando como pais também dá um certo alívio dos pais e no entendimento deles isso pode gerar voto. Com certeza. Principalmente porque agora, né, os pais ficaram cuidando dos filhos nas atividades. Então, agora, professores, vocês vão fazer tudo e liberem os pais para trabalhar. Né? Deve ser uma ideia assim, né? Mas isso aí é com ele lá, né? É bom que a gente reflita a respeito disso, se posicione, é importante se posicionar. Eu me Esse tipo posicionei, de mandei no chat. posicionamento Eu mandei no é um chat. posicionamento importante de Exato, se perfeito. Nós somos professor. educadores, profissionais da educação. Portanto, não podemos, como é que eu falei, não podemos atuar no lugar dos pais. Os nossos alunos não nasceram de nós. Podemos sim trabalhar como professores, mas não como pais.
Eu mandei no chat, Pais, né? mães e professores unidos Podia ter pensado. fortalecem os filhos. Fortalece, né? Vamos trabalhar juntos, né? Isso aí. Então, tá dada a largada. Esse posicionamento aí. Eu vou lançar uma campanha. Professor não é pai, não é mãe. Cada um no seu Professores e quadrado. pais unidos fortalecem os filhos. Boa, faça isso. Faça isso. Façamos. É um tema bom para a gente. É um bom tema mesmo. Bom, ótimo. E aí, quanto mais nós propagarmos isso, mais pessoas vão poder se posicionar a favor ou contra, mas pelo menos a gente vai ter mais oportunidade de falar a respeito desse assunto para mais pessoas. Né? Sim. Boa. Gente querida, que horas são? Já são quase 10 horas. Viu, Fábio? Uma última coisa. A Bia achando que essa mulher entra depois e agora quer ficar, mas a voz de novela fez uma sopa de Eoline lá. Fala, Carlita. De novela. Olha só, esse grupo que você criou hoje, tem 2 pessoas, meu filho e a namorada estão querendo participar. Se você depois puder incluir, eu posso mandar para você o telefone deles? Sim, pode. Como é que chama? Ou tu pode mandar o link do grupo. Depois eu falo contigo no privado, tá? Falo contigo no privado. Beleza. Tá? Nem era para falar aqui, né? Olha, Como dizia minha menino! outra avó, tudo junto incluído uma vez, misturado, assim, cada coisa no seu lugar. Isso mesmo. Então tá, um beijão, boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Tudo de bom. Boa noite, Daniel. Pela presença, Dani. O Dani está meio estupefato com tanta coisa que a gente falou aqui. Né, é que é difícil o início, eu também não entendia nada. Quando falava de constelações, eu estava assim para... Não é fácil, é outra linguagem. Né? Tá bom, então, queridos. Então, abraço, um beijo. Tudo de bom Tchau. E até sexta-feira que vem. E divulguem esse grupo para trazer mais gente, para não ficar assim só o Dani aqui, né? Pois é. A Carla, que chegou depois. Aguentar as tia aqui, né? Vamos ver se a gente movimenta mais. Mas eu falo com as pessoas, elas estão muito ocupadas, né? Então, é que é muita live, muita coisa acontecendo. O pessoal está cansado mesmo. Então tá, beijos. Beijão, bom final de semana. Não vejam muita live, só o suficiente, tá? Descansem, repousem. Quem quiser fazer constelação no sábado com a Dani, no grupo dela, vai fazer. Amanhã tem. Isso, né, Dani? Tema prosperidade. Uou, o tema de amanhã é prosperidade. Beleza. Legal. Vamos ver se eu consigo. E olha, gente, eu tenho uma novidade para dizer para vocês. Vocês acreditam que a Voz Genoveva vai lançar um projeto? É mesmo? Voz Genoveva Entrevista. Ela vai convidar pessoas para entrevistar. Então, ela tá, eu não sei o que eu vou fazer com ela. Porque ela agora ela quer toda semana fazer live, convidar pessoas, entrevistar pessoas. Então, eu vou lá comer a sopa de anholine dela para ver se ela sossega um pouco, porque quinta-feira que vem vai ser a primeira live da Voz Genoveva, entrevistando a Cláudia Moisés, que é uma naturopata, estudante de constelação, professora de Tai Chi, e que vai falar a respeito dos ciclos de vida da mulher. Olha só, essa conversa promete, né? Muito lindo. Bacana mesmo. Muito show. Vamos ver. Então, tem pano pra manga aí. Boa sorte aí. Bacana. Divulga para nós ver. Outros projetos. Tá bom. Então, um beijão. Peço para vocês. Um beijo, tudo de bom aí para a família de vocês. Pessoal do YouTube, tudo de bom aí. Tchau, até a próxima. Até a próxima. E chama o pessoal próxima sexta para o nosso grupo de educação sistêmica. Vamos encher esse grupo aí. Isso aí, beijo, encerrando. Pode. Tchau. Tchau.